Voltamos do intervalo, vamos dar continuidade à nossa orientação do TCC. Então, pessoal, agora eu vou mostrar um trabalho das meninas do semestre passado, que elas fizeram um trabalho bem interessante, a Silvia e a Jucenira, sobre violência urbana. Então, eu vou mostrar o trabalho delas, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o formato do artigo para a revista que elas tiveram que fazer, certo? Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que no resumo de vocês tem DataSUS, apenas as iniciais lá. A gente não pode colocar siglas, tá? Tem que evitar siglas no resumo, tá, meninas? Deixa eu ver. Professora, de quem que é esse trabalho aí? Da Silvia e da Jucenira. A Silvia tem ele, se quiser pedir lá para a Silvia. Fala para a Silvia, inclusive, enviar a última versão para mim, que eu acho que está no outro computador lá na vigilância, a última versão. Eu não sei onde eu coloquei. Ah, tá, beleza. Fala para ela enviar para mim a última versão. Até aqui não tem esse no estado, é violência urbana. Seria, né? Violência urbana, né? O que revela os dados do domínio público do Tocantins entre 2009 e 2017. Então, o título dela já está falando o que vai fazer. Então, vamos observar aqui o método delas. Ó. Então, eu vou ler o método para que vocês possam entender tanto que ficou redondo o método delas. O estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem quantitativa com dados secundários de domínio público disponível por escrito, certo? E aqui, então, a sigla. Houve a consulta também nas bases de dados online disponíveis gratuitamente. Então, os artigos foram pesquisados na BVS, na Cielo e também em fontes oficiais, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Foram acessados os descritores em ciência da saúde, os termos. Olha aqui os termos. E elas utilizaram o operador booleano AND. Os dados do DataSUS foram referentes a quando? 2009 a 2017. Quais as variáveis que elas estudaram? Sexo, escolaridade, faixa etária, raça, cor, região de saúde, município de residência, coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, e a análise das variáveis foi feita, então, no Excel, versão 2016, e os resultados estão dispostos em tabelas e gráficos com discussão teórica atual do fenômeno violência urbana. Então, vamos para os resultados delas. A primeira tabela delas, elas vêm colocando, tabela 1, ó, você tem que fazer desse mesmo jeitinho. Em vez de colocar isso aqui, é um ponto, certo? A fonte, ó, é 10, certo? A fonte é 10. Você precisa padronizar. Então, na série histórica, 2009 a 2017, foram notificados 1.543.701 violência urbana no Brasil, sendo 96 mil e tanto na região norte e apenas 19 mil no estado do Tocantins, o que representa 1,24% dos casos. Então, o Tocantins representa 1,24% dos casos. E a tabela vem mostrando isso por ano, certo? Brasil, ó, o total aqui, Brasil, aqui e aqui, né, que é o Tocantins, certo? Elas tiraram, né? A tabela 2 vem falando os casos notificados de violência urbana por faixa etária. Lembrando sempre que elas vão ter que responder, no resultado de discussão, essas variáveis, ó, certo? Essas variáveis, elas têm que estar respondidas, porque qual é o objetivo? Quais são os objetivos delas, ó? Descrever sobre a epidemiologia da violência urbana no estado de Tocantins, entre 2009 e 2019. Elas vão conseguir descrever isso? Vão. Aí elas vêm aqui, ó, faixa etária e sexo. Então, no primeiro momento, o que elas apresentaram?
a quantidade de casos notificados. Depois, elas vieram, então, apresentando aqui a violência urbana por faixa etária e sexo. Então, elas fizeram aqui uma faixa etária, certo? Seguindo o que diz lá o IBGE, ó, aqui inclusive é 10, fonte 10, é porque esse aqui não é a versão final, viu, gente? Eu não consegui achar a versão final. Esse aqui é o 18 de maio revisado. Pensa, pronto, final. 18 de maio revisado, aleluia, pronto, final. Na verdade, a disciplina foi até julho, né? Então, em julho teve a versão final. Em maio, ela já estava com o trabalho desse jeito. E aqui elas vieram colocando o total. Isso só do estado de Tocantins, ó. Somando, deu 19.266. Então, a tabela 3, sempre você vem explicando antes a tabela e depois coloca a tabela. Então, a tabela 3 apresenta a população residente, caso notificado, taxa de incidência de violência urbana por 100 mil habitantes, no Brasil, região norte, Tocantins, de 2009 a 2017. O que elas vêm falando? Observa-se que o Tocantins, a incidência sofreu... Alô? Oi. Observa-se que no Tocantins a incidência sofreu a variação de 2,72 em 2009 para 340,4 de incidência em 2017. Houve uma crescente aqui? Houve. Houve uma crescente? Houve. Aí aqui, ó, o que elas fizeram? Tá vendo? População, caso incidência. População, caso incidência. Lá da epidemiologia, que vocês sabem fazer muito bem. Então, o que elas já vieram colocando aqui, ó? Ó. Houve um aumento de incidência em 200%, gente, em relação aos anos 2009 a 2013. Esse aumento exponencial pode ter ocorrido devido à ampla campanha de informação sobre violência urbana, principalmente as praticadas contra a mulher, o que reverberou na notificação oportuna dos casos. Lembra que a mídia tem contribuído muito para que as mulheres não fiquem caladas acerca da violência urbana, da violência contra a mulher e também a questão da violência mesmo, contra criança, idoso. Porque até pouco tempo atrás, as violências contra a mulher, tinha aquele ditado, briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Na verdade, isso é uma frase muito infeliz, porque tem que meter a colher sim. Porque se o cara agride a mulher, ele merece cadeia, certo? E a mulher precisa ser protegida. Então, elas já vieram até explicando o porquê desse aumento. Em parte, né? Gente, eu não... Gente, fecha o áudio aí, quem tá com o áudio ligado. Então, essa tabela, esse gráfico delas aqui, lembrando que o gráfico, gente, ele não pode ser colorido, as revistas não aceitam. Geralmente as revistas pedem na tonalidade de cinza. Então, isso aqui elas fizeram assim, depois elas tiveram que mudar, certo? Então, o que elas colocaram aqui na figura 2? A raça-cor, né? Então, a raça-cor, a parda, teve 79%, ó. Então a maior aqui foi a parda, né? Aqui no gráfico. Lembrando que elas tiveram que alterar essa cor, na versão final está alterada aqui em escala de cinza, porque não pode ter colorido, as revistas não aceitam. Em relação à escolaridade, está na figura 3, ó. Então elas fizeram aqui, analfabeto, certo? Então o que elas vêm dizendo aqui? Elas vieram dizendo, ó. Chegou, Bibi! Gente, desliga o áudio, quem tiver com o áudio ligado aí. Deixa eu ver quem tá com o áudio ligado para me fechar. É a Érica. Certo. Tirei, Érica. Então, o que ela colocou aqui, ó? Em relação à escolaridade, identificou-se que entre as vítimas de violência urbana, 19% não terminou o ensino fundamental e apenas 10% possuem ensino médio completo, 2% nível superior completo, 3% educação superior incompleta e 2% da população eram analfabetos. E aí,
Em 16% dos casos, o campo de preenchimento de escolaridade estava como ignorado em branco. Um fato importante isso aqui, porque as pessoas estão deixando, quem está notificando, né, o notificador está deixando de preencher esse campo, que é um dado importante, certo? E aqui vem mostrando a tabela. Na tabela 4, então, elas vieram fazendo a distribuição dos casos por região de saúde, município e residência, nas 8 regiões de saúde. Né? Elas identificaram o quê? Palmas, então, aqui, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Tocantinópolis e Paraíba. São os municípios mais prevalentes aqui, né? Que tiveram mais casos notificados. Não significa que é o que acontece mais. Talvez no outro município aconteça muito mais violência, mas não é notificado, certo? Então, elas vieram colocando, ó, região de saúde por região de saúde e município, certo? Os casos notificados e a porcentagem, ó. No Bico do Papagaio, Sudeste, Cerrado, Ilha do Bananal, Capim Dourado, elas colocaram as 8 regiões de saúde. Então, elas vieram concluindo, os achados desse trabalho apontam a necessidade urgente de enfrentar os desafios e implantar medidas e políticas públicas compensatórias e de prevenção para amenizar os efeitos da violência urbana sobre a qualidade de vida da população. Então, isso aqui, ó, percebam que elas que chegaram a esse, entendeu? A esse denominador aqui, certo? Aí, antes de ir para a discussão delas, que eu estou só mostrando o resultado delas, viu, meninas? Só voltando aqui na metodologia, para você ver se elas conseguiram cumprir isso aqui. Essas variáveis. Conseguiram? Val? Sumiu? Não, porque eu estava com o áudio ligado, eu estava conversando. Sua explicação é para você, não preste atenção não, para você ver. Para você. Eu estou olhando aqui com o áudio ligado, pois é. Vocês não ficam espertos não, liga o áudio e fica aí, né? Gente, a intenção é que vocês aprendam isso aqui. Então, estou falando para as paredes, olha aqui. Então, veja que elas conseguiram alcançar aqui, ó. Você pode ver que nos resultados dela tem isso aqui. Agora vamos ver se na discussão elas conseguiram discutir isso aqui. Vamos chegar lá na discussão delas. Para que vocês possam... Porque basicamente vocês têm que pensar nisso aqui. Então a discussão. Elas vieram já falando. Um ponto a ser considerado como causa de violência é o crescimento das grandes cidades e a falta de suporte para atender essa população, gerando assim fome, desemprego, desigualdade, papapá. Esse autor que disse isso, Santos, 2009. Aí ela vem, em parte, a crescente urbanização, desigualdade social, concentração de renda, entre outros problemas no Tocantins, explica o aumento da violência nos resultados desse artigo. Isso foi constatado na elevada incidência na série histórica, a qual teve um pico em 2017, que foi um mau pico, lembra? De 340,4 de incidência. Aonde que está isso? Está aqui, ó, na incidência, aqui nessa tabela aqui, ó. Nessa tabela aqui, ó, que mostrou 2017 aqui, ó. Certo? Que foi o ano, 2017 foi o ano que teve aqui a maior incidência, né? Em termos do que foi pesquisado. Então, ó, ela pegou aqui, descreveu aqui, que o autor aqui, ó, o que ele está dizendo? Que é o crescimento das grandes cidades, as desigualdades social, a falta de emprego, contribui, não é, para o aumento da violência. Então, os resultados dela, o que elas vêm falando aqui? Ó? Que o Tocantins, em parte, explica porque o Tocantins tem tudo isso ali que o artigo está falando. Sim. Certo? No Tocantins, há de se considerar também que o crescimento desordenado em muitas regiões e o uso abusivo crescente de álcool e outras drogas, inclusive entre indígenas, são problemas que podem alavancar a taxa alta de violência. Se fosse fazer esse artigo agora, tava ferrado, porque o índice de violência aumentou bastante, né? Aumentou. 80%, né? Aumentou. Aí elas teriam que atualizar. Mas isso aqui foi de uma série histórica, né? Até 2017. Então, é um retrato de uma época. Nós não estamos pesquisando o todo. A gente está tirando uma fotografia de um período. Sim.
Então, aí elas vieram aqui, ó, que o tema violência urbana está na agenda de saúde pública. Quem disse isso? Esses autores aqui. Aí eles vieram com o autor. Agora estou entendendo. Vieram falando aqui com os idosos, tal. Vieram com ó, os resultados do presente estudo. Ó, nessa direção foi criada a cartilha do idoso. Os resultados mostram que a violência entre os idosos tem crescido. Na série histórica estão notificados 1.115 casos em pessoas maiores de 60 anos. Isso é mostrando os resultados dela, o que deu nos resultados, e explicando aqui, ó, explicando aqui e mostrando o que deu lá no resultado dela. Porque tem que discutir cada resultado, viu, gente? Sim. Eliane, tá aí, Eliane? Mas o nosso, então, só tá faltando mesmo só discussão, né? Eliane, professora? Aqui, tô ouvindo tudo. tá ouvindo tudo? Beleza, não tá me deixando no vácuo igual a Val, não, né? Não, professora, porque eu tinha desligado o áudio, mas eu estava aqui olhando. Tá bom. Então, o que acontece? É preciso dar uma melhorada nas tabelas de vocês, inclusive nos gráficos de vocês, certo? É preciso dar uma melhorada, porque eles estão bem simplórios. Eu preciso dar uma organizada melhor, porque eles estão pequenos. Tem como você dar uma melhorada neles, certo? E se nós tirar o gráfico? Não, mas o gráfico fica importante. Ele tem que ter a tonalidade de cinza. Aí, essas tabelas... Oi. Hein, professora? Tabela aí, eu fiz conforme a senhora mandou aquele artigo pra gente. Sim, mas não tá ruim, ficou bom. Aí eu fiz, por favor. Mas eu acho que se vocês enviar para a revista da ITOP, a revista da ITOP acho que aceita tabela não, gráfico colorido, mas a gente tem que ver. Se não aceitar, aí tem que alterar. Mas eu mudo, não tem problema de mudar, não. Não, primeiro tem que ver o que a revista aceita. Se a revista aceitar, pode deixar. Só tem que melhorar eles, a construção deles que não está interessante, entendeu? Não, tá certo. Aí aqui, ó. Ó, portanto, aí vem falando da criança aqui, ó. Violência praticada contra a criança. Foi outra coisa importante no estudo delas. Portanto, o Estatuto constitui papapá. Os resultados do presente estudo confirmam tais dados, pois a violência mais notificada foram as físicas, sexuais e as negligências, e a maior parte na série histórica estudada no Tocantins foi praticada no sexo feminino em diferentes idades, sendo que as idades, ó, de 20 a 29 anos. Confirmou também que já é conhecido na literatura nacional que os principais agressores são homens, tal, padrasto, tal, tem abuso sexual. Aí elas vieram aqui com o autor falando, ó. A violência urbana entre homens é preocupante, papapá. No Tocantins, o sexo masculino. Aí colocou o resultado delas e vieram aqui com o autor explicando. Certo? Vieram falando também sobre violência no trânsito, nas mortes por lesão, né? Enfim, acho que deu para vocês ter mais ou menos uma ideia do que é. Aqui elas, ó, nas considerações finais dela, elas vieram retomando aqui, ó, retomando o objetivo, falando a contribuição dos autores, o que eles contribuíram, colocando aqui que no Tocantins, o que ficou claro na pesquisa delas? Ficou claro, né, que as estatísticas desfavoráveis sugerem um crescimento significativo da violência urbana, despontando os municípios mais violentos, Palmas, Araguaína, certo? Isso ficou claro no estudo delas. Quanto à juventude tocantinense, verificou, aí olha aqui, a ociosidade, isso aqui elas concluindo, que a ociosidade tem gerado violência, né? Aí, outra coisa aqui, ó. Aí elas vêm concluindo, né? Para concluir, ó, elas vieram dando uma contribuição. Esse estudo dando uma proposta de combate, né, à violência, estratégias de combate à violência. Eu nem sei se esse nome é interessante, o combate, porque não sei se está atual o combate à violência, né? Mas, enfim, elas vieram dando aqui, ó, incentivar a cooperação, programação da família, o que vocês também devem fazer, né? Desenvolvimento de programas de educação junto às escolas, implemento. Vocês também têm que dar uma sugestão para o poder público, né?
Aham. políticas públicas, implementar, promover, disseminar a conscientização através de meio de comunicação. Por fim, tem as referências delas, certo? Uhum. No mais, gente, o trabalho de vocês, ele precisa dar uma melhorada. Só na discussão e nos gráficos, né? Sim, vocês agora só precisam ver isso. Ah, não tá indo. Só precisa ver isso, porque a outra parte está tudo ok. É só mesmo os resultados e a discussão. Gráficos, né? E os gráficos. Olha, esse gráfico aqui, ele não diz nada para mim. Uhum. O gráfico tem que se explicar. Compreende o que eu estou falando? Veja que aqui, ó, aqui vocês colocaram tudo colorido, aqui vocês já não colocaram colorido. Eu não entendi por quê. O que que significa esse 7 em 2014? O que que significa esse 1 em 2008, 2010? Então, o gráfico, ele tem que se explicar sozinho. O 7, sim, professora, mas aí, volta, baixa aí. O 7 é explicado em cima aqui, ó. Você pode ver o 7. Aí mas o gráfico aí, não está claro. O gráfico não está claro. O gráfico tem que dizer o que é. No próprio número de casos positivos no Tocantins. Número de casos positivos para quê? Para HIV, AIDS, para hepatite, para quê? A própria cabeçalho do gráfico tem que estar explicativo, entendeu? Então, vocês precisam rever tudo isso, certo? Certo. Então, entre em contato com a Silvia e pede para ela me enviar pelo WhatsApp também uma cópia do trabalho delas, atual, porque eu não tenho ele aqui. E aí você pega o trabalho dela e veja como é que ela fez. Viu, Eliane? Oi, professora, porque a minha internet cai de vez em quando. Ah, Vai e volta. Tá bom. A minha agorinha também estava assim, falou aqui que estava com pouca... A conexão não estava boa. Então, tem que dar uma melhorada nesse trabalho de vocês, nesse sentido, entendeu? Olha aqui como é que tá essa... Quando eu digo que não tá assim bem... Olha aí o jeito que tá. Você tá entendendo? Sim. Tá estranho, certo? O que é isso aqui? Tá estranho. Então tem que fazer uma coisa mais, já que vai fazer colorido, faz um gráfico maior, um gráfico realmente as linhas mostrando esse olha aqui. Esse 11 aqui ele é do quê? Não sei. A linha não tá dizendo. Esse 56 é do quê? É dentro ou fora? Olha aqui tá dentro, aqui já tá tudo fora. Então, tem que organizar isso. E esse, cadê, ó? Esse 56, ele não tá aqui. Cadê a cozinha dele aqui, ó? Colinas do Tocantins. Não tá aqui, tá? Eu não tô Colinas vendo. do Tocantins. É Colina do Tocantins? Percebam que a cor não ficou legal, ó. Entendeu? Sim. Teria que vir primeiro Colina do Tocantins, do maior para o menor. Aqui, ó. Araguaína. Então, o gráfico não está se explicando, certo? Tabela e gráfico, gente, tem que se explicar. Olha aqui, mesma coisa aqui, certo? Mesma coisa. Se vai fazer gráfico e tabela, acho que eles estão se repetindo. Se vai fazer gráfico e tabela, tá se repetindo. Tá. Se vai fazer gráfico e tabela, precisa estar bem, o gráfico tem que estar muito claro, entendeu? Sim, E não, uma vez que você fez ele, não precisa repetir mais, certo? Ó, esse aqui, né? Isso aqui tem que estar muito bem explicado. Essa relação aqui de ter isso aqui, esse valor em 2007 e esse valor aqui em 2017. O porquê disso? Tenta achar em artigos que falam sobre essa diminuição. Porque, assim, vocês vão concordar comigo que é bem expressivo isso aqui?
Sim, mas aí cada um desse daí vai embaixo, vai explicando, né? O gráfico, podemos observar aí, ó. Cada um vai explicando. Val, sim, tá Oi, explicando. Eu quero saber o porquê. Por que que tá. houve isso aqui? Por que que houve essa diminuição? Entendeu? Ah, você não tem só que dizer que deu isso. Aham, Você tem que explicar o porquê, certo? entendi. Certo. Então, por que é importante? O que tem mais errado? Oi? Eu vou mexer aí, vamos ver o que faz. Sim. Outra coisa, né? Responder aí. E veja, por favor, aí a nossa metodologia, se está no rumo. Esse gráfico aí tá bom, tá certo? Esse gráfico tá bom. Esse gráfico é interessante. Eu só acho que isso aqui deveria ficar não aqui embaixo, mas ele... Porque parece que foi desconfigurado, porque na minha estrutura aqui não tá com esse coisa aí dentro. Não? Ah, então talvez aqui o próprio programa desconfigurou, né? Justamente. Foi. Uhum. Enfim, Essa meninas. tabela tá boa, professora? Essas tabelas estão boas? Tá bom. Só que eu penso que isso aqui poderia até colocar, porque, ó, 3, 2, 21, 2. Poderia colocar igual elas colocaram através. Então, na verdade, esses gráficos aí a gente vai colocar só em preto e branco, então, tirar colorido, então, Não, né? tem que ver o que a revista pede. Eu acho que isso aqui Uhum. vocês poderiam só colocar a raça cor, em vez de ser por ano, só colocar Uhum. na série histórica. A raça cor branca teve 3 casos, a preta 2 casos, a parda 21 casos. Por que que na parda tem mais casos? Uhum. Entendi agora. Tem que sempre falar o porquê. Por que que deu mais aqui na zona urbana? Entendi agora. Entendeu? Então sempre tem que explicar o porquê, meninas. É isso. Deixa eu ver aqui. Vocês vão olhar o trabalho da Silvia e ver o que pode melhorar no de vocês, tá? O trabalho da Silvia está bem Professora, eu estou em interessante. dúvida mais ou menos quantas páginas tem que ter. A senhora pode repetir novamente para mim? Eu estou em dúvida aqui. Para postar no repositório, até 25 páginas. Para a Sim. revista, é até 20. Ah, certo? tá. Uhum. E, professora, mas o TCC aí para a gente entregar, para deixar na secretaria, ele não tem que ter uma capa toda bonitinha, não? Não, só imprimir, porque a gente vai colocar numa pasta, né? Sim. Vai colocar numa pasta lá da Itop. Mas é porque o ideal era fazer aquela belíssima Na verdade, capa para eles guardar e tal. solicitam, porque isso aqui, gente, essa questão de capa não vai ficar guardada, ele tem que ser disponibilizado para a sociedade. A faculdade solicita uma gravação num CD, inclusive. Só que esse semestre, eles ainda não falaram essa questão do CD. O que a gente vai fazer é imprimir, vocês vão imprimir junto com aqueles documentos todos. E cada um vai ser colocado numa pasta lá, entendeu? Uhum. Entendi. Val, qual é o seu e-mail? Valdeni3006@gmail.com. Valdeni. 3006. Isso, 3006. 3006. 3006. Ah, certo. Isso. @gmail.com. Eliane, qual o seu? Elaine.diniz. Certo. O que mais? Elaine, o que mais? Caiu? Deve ter caído. Deixa eu ver Então se eu vejo bem tudo. Não, eu vou enviar só para você e você envia para ela, tá? Não, beleza. Não deu? Aí, ela apareceu. É porque a internet está caindo direto, tá horrível hoje. Oh, meu Deus. Certo. Elaine. Diniz. 1964, @gmail.com.
Arroba. Deu certo, professor? Uhum. Estou enviando aí vocês vão observar o que a gente falou, mesmo porque vai ficar gravado, né? E aí vocês fazem as alterações aí conforme a gente falou, tá bom? Ok. Dúvidas, perguntas? Não. O pessoal aí tem alguma dúvida, alguma pergunta?